Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Esse meu sorriso é quase uma risada, porque vocês não têm noção o que acontece aqui nos bastidores. Tanto que o nosso queridíssimo professor Bruno Zibelgelt, ele estava aqui para falar de microbiota, mas aí ele resolveu começar a conversar um outro assunto que todo mundo pediu para ser a pauta do programa. Por gentileza, o que você estava falando que chocou todo mundo? Eu acho que chocou quando eu falei do embutido, principalmente, né? Que o embutido realmente é tóxico. Né? O embutido é uma comida tóxica, vai muito sódio. Se vocês não perceberam, o embutido normalmente é guardado fora da geladeira, ele normalmente é conservado por substâncias que são colocadas no embutido. A gente sabe disso, a própria Organização Mundial da Saúde já classificou com toxicidade, né, a grande maioria dos embutidos. E é tipo claro que nível 1, você falou, né? Nível 1, quase tão tóxico quanto cigarro. Ok. Né? Não é à toa que a gente vê cada vez mais o número crescente de câncer de intestino, ainda mais aqui no Brasil. Né? Porque aqui a gente come muita coisa industrializada e muita coisa que é realmente considerado tóxico. E, obviamente, esse assunto transbordou. Né? E a gente acabou falando de outras coisas também, que é o caso daquela coisinha dourada que você vê no franguinho, aquele pãozinho caramelizado. Quando acontece esse excesso de cocção, a gente tem uma reação de caramelização, né? Aquela coisinha douradinha que você vê, aquilo a gente chama de reação de Maillard, reação de caramelização. E isso geram substâncias tóxicas, uma delas que a gente chama de AGEs, né? Agente avançado de glicação, que leva para problemas intestinais, leva a problemas imunitários e principalmente leva à glicooxidação, que pode dar muito problema cardiovascular. Tá? Então, uma comida ela pode ser boa, pode ser saudável, mas dependendo da forma que você elabora essa comida, do jeito da forma que você cozinha ela pode se transformar em tóxica. Frango é bom, frango não é ruim, mas o excesso da cocção de qualquer substância, seja frango, carne, porco, peixe, vai gerar produtos tóxicos, tá? O excesso da cocção. Então, quando você pega aquela, eu gosto de carne como se fosse sola de sapato, ali você não tem praticamente nutriente nenhum, todas as proteínas já foram degradadas, e o que você tem ali, um excesso de cocção gerando substâncias tóxicas. Por isso que a gente sempre fala para você pegar ao ponto ou menos, gerar essa cultura, né, esse gosto, porque muita gente não sabe. É durante a fase infantil que nós adquirimos nossa memória olfativa. E a memória olfativa é o gosto também. Se vocês perceberem, se vocês tamparem o nariz, vocês conseguem comer uma cebola como maçã. Se vocês estamparem o nariz e tentarem comer a cebola, vocês vão passar mal, tá? Então, olfato e gosto, eles são muito parecidos. E durante a criança, durante essa fase infantil, que a gente tem que colocar para a criança o maior número de substâncias possíveis. Mesmo que ela não goste, ela gerou memória olfativa. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês, durante criança, não comerem aspargos, que é uma coisa que normalmente a gente não come no Brasil. A criança não comeu aspargos. Quando você for adulto ou for adolescente, se você comer aspargos, não faz parte da sua memória. A primeira coisa que o seu corpo faz é não gostar. Eu não sei o que é isso, então eu odeio. Agora, se uma criança não gostou durante a fase infantil e você dá para ela adolescente ou adulto, ela vai resgatar na memória e falar, isso eu conheço, e talvez agora eu goste. Mas se não tiver na memória, vai ser ruim. Então preste atenção, mamães. Durante essa fase infantil, você tem que expor à criança o maior número de alimentos e evitar produtos industrializados. Tá? Comida é comida. Comida não é conservante, comida não é acidulante, comida é comida. Tá? E vai por mim, é muito mais barato comida do que produto industrializado para você fazer em casa. Não vem com desculpa que não tem dinheiro. Porque se tem dinheiro para industrializar, tem dinheiro para comida. Tá? Então, o processo que você faz a comida, o processo que você prepara também é muito importante. Esqueçam o excesso da cocção, ou assar demais, ou cozinhar demais. A batata frita é um exemplo, porque porque sempre me falam assim, doutora, e a panela que não precisa de óleo? Eu falei, querida, não precisa do óleo, você só não tem aquele óleo, mas o processo de ficar dourado, você tem. E isso é complicadíssimo para o fígado, é acrilamida, né? Acrilamida. O fato de você não colocar também nada ali, faz com que a substância que está lá dentro da sua panela fique reagindo com material de revestimento.
Material de revestimento, o pessoal não sabe, aquilo é uma tinta, né? Então, vocês não devem usar panela raspada. Você pega aquele... Eu vou falar o termo, ele é comercial, mas todo mundo conhece que é o Tefal, tá? Mas isso é termo comercial. Aquele revestimento antiaderente, aquilo tem que estar no fundo da sua panela. A partir do momento que você fica raspando e solta aquela tinta vai para o alimento. Sabe aquela panela riscada? Tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Então, prezem, por exemplo, para a panela de ferro. Panela de ferro, quando você faz um produto na panela de ferro, você não precisa quase tomar ferro. Porque quando você toma o ferro, quando você produz na panela de ferro, o que acontece? Você está passando o ferro da panela para o alimento. Principalmente se for um alimento ácido, né? Um molho de tomate. Molho de tomate. Feito em casa com tomate orgânico. Dá até para sentir, né? O ferro ali. Exato. Agora, quando você passa uma panela de alumínio, você está passando alumínio também pro alimento. Quando você faz isso numa panela revestida, antiaderente, você fica raspando aquilo, você está passando uma coisa que a gente já sabe que é cancerígena também. E o Bruno estava contando aqui pra gente que ele foi convidado para palestrar no exterior, que ele, aliás, faz muitas palestras fora do Brasil, extremamente solicitado, convidado. Toda hora eu pego lá no Instagram dele, ele está em algum lugar do planeta. E você começou a estudar muito, porque o que foi que pediram para você falar sobre toxicidade alimentar? Me pediram para fazer uma palestra sobre toxicidade de alimento. Quais alimentos eram tóxicos, quais não eram. Bom, eu sou biólogo, meu conhecimento dentro da toxicidade de alimento ele não é tão amplo quanto microbiologia intestinal, mas eu sou rodeado por excelentes nutricionistas, na quais me ajudaram muito. Mas o que eu quis levantar nessa palestra realmente é que mesmo o alimento sendo tóxico ou não, se o modo de preparo não for adequado, ele se torna um alimento tóxico. O frango não é um alimento tóxico, mas você fritar ele demais, você deixar aquela casca marrom, né, dourada, o frango de televisão de cachorro, né? Tudo isso, o frango não é tóxico, mas o processo de preparo é. Eu não estou falando para ninguém aqui parar de comer. Eu estou falando para as pessoas terem parcimônia e terem equilíbrio, tá? Existe um processo de compensação no seu organismo. Se você tem hábitos de vida saudáveis, se você tem uma alimentação saudável em boa parte do seu tempo, você pode fazer algumas trocas. Claro que eu posso tomar minha cervejinha, nunca nada em excesso. Lógico que eu posso comer uma picanha, posso comer o franguinho da TV ali. Mas você só pode fazer isso se você compensar o resto, que é ter bons hábitos alimentares e bons hábitos de vida. Exato. Porque se você tem bons hábitos alimentares e bons hábitos de vida, quando você se intoxica um pouquinho, o seu organismo consegue dar a volta por cima facilmente. Então não estou falando para ninguém ir na padaria lá e falar para o padeiro, ó, esse seu frango é tóxico, eu vou chamar a vigilância. Não, mas se você faz exercício, tem uma vida saudável, você pode comer de vez em quando. Mas é de vez em quando. Exatamente. Bom, meus queridos, vocês entenderam porque que deu buchicho aqui, né? E a gente vê que a pauta é boa quando todo mundo vem, quando todo mundo aqui da equipe tem uma pergunta para fazer. Bruno, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, um beijo grande, até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.